Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Thiago Amaral e eu sou professor para este curso de mudanças climáticas aqui no Instituto Lula. Depois de a gente ter olhado rapidamente por um panorama do que é a crise do clima, a gente ter olhado depois um pouco sobre a Rio 92, Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris, é hora de mergulhar na reação global, o que os países estão fazendo para mitigar a crise e a emergência climática. É óbvio que em 20 minutos aqui a gente não vai conseguir adentrar, por exemplo, nos conceitos de buen vivir, que Equador e Bolívia têm colocado de pé. A gente não vai conseguir olhar para a reação de Costa Rica e Bangladesh como duas nações que estão conseguindo utilizar a crise climática para puxar o seu desenvolvimento também. Não vamos falar de Índia, não vamos falar de Japão e de Coreia do Sul, mas vamos sim mergulhar em Estados Unidos, China e Europa, como que as três nações aí, a União Europeia com todas as suas nações, como que os três blocos econômicos mais ricos do planeta estão reagindo a isso. Então, logo de cara, sem mais delongas, vamos mergulhar em Estados Unidos, no que o presidente Biden tem feito. E a gente precisa entender que mesmo depois da turbulenta gestão de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos com relação às emergências climáticas, que tentou tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris e tudo mais, mesmo assim, os Estados Unidos ainda tem uma posição de liderança na questão ambiental, muito pela própria perda do Brasil nesses últimos anos em relação a isso. Mas o que os Estados Unidos está de fato fazendo? Bom, o presidente Biden, logo quando iniciou a sua gestão, ele fez duas coisas. A primeira foi a cúpula do clima, em que ele reuniu 40 líderes globais para falar e para exercer essa liderança americana de clima. Ou seja, ele queria ter uma das principais arenas de clima feitas nos Estados Unidos. Essa foi feita de maneira virtual e o próprio presidente Bolsonaro participou e tudo mais. Mas a principal ação do governo americano foi lançar, logo nos primeiros dias do novo mandato, o chamado Ato pelo Clima, em que ali colocavam-se todas as ideias do que o Biden quer explorar nessa transição ecológica dentro dos Estados Unidos. Então, acho que a primeira coisa é entender o tamanho disso. Primeiro, fala-se num pacote de até 3,7 trilhões de dólares. Isso é muito grande, isso é muito dinheiro, e isso tem um apelo de gasto governamental ou de investimento governamental raras vezes vistas antes na história. Ou seja, é uma ideia de um governo que induz a economia, um governo que, a partir do seu gasto, começa a trabalhar a recuperação econômica, muito focado na questão de clima. Tá bom, a gente já entra no que significa esses 3,7, mas vale dizer que esse valor caiu um pouco porque o Congresso americano não tem conseguido passar. Você tem ali entre aqueles próprios que estão no partido do Biden, os democratas, você tem senadores que não querem votar porque fazem parte do lobby ou estão muito próximos das indústrias de petróleo ou de carvão, por exemplo, que são indústrias que vão perder com as mudanças climáticas. E ao mesmo tempo você tem os republicanos batendo de frente, falando: olha, o governo não tem que gastar tudo isso, a iniciativa privada deve ser a principal líder dessa transição. E também tem muitos outros que nem acreditam nas mudanças climáticas, então ainda é um tema disputado dentro do Congresso americano. Por isso, a estratégia do Biden foi fatiar esses 3,7 trilhões em contas menores. Então, infraestrutura, ações específicas para clima e tudo mais. E hoje o pacote está entre 1,8 trilhões e 2 trilhões, sendo que eles já conseguiram aprovar 1 trilhão para infraestrutura. Tudo isso para clima? Não. Mas você tem sim ali 50 bilhões pelo menos para respostas de emergência climática, ou seja, uma enchente, um furacão,
e também para a construção de resiliência das cidades. Isso é importante. Como é que você prepara as cidades para enfrentar esses desastres ambientais que a gente sabe que vão ficar cada vez mais intensos, sejam queimadas, sejam enchentes, sejam uma série de... seja a própria seca também. Mas o que significa esse ato? O Biden tem algumas linhas muito gerais. Primeiro, a meta de ser neutro até 2050, comparado com as emissões que os Estados Unidos tinha no ano de 2005. Então pegou lá o número de 2005, a partir desse número como base de cálculo, eles querem chegar em 2050 neutros em emissão de carbono. Ótimo. E para 2030, eles querem chegar na metade do caminho, 50% de redução a partir de 2005. Meta bastante audaciosa e que também coloca um pouco do tamanho de como o Biden quer e tem feito dessa agenda uma agenda central dentro dos Estados Unidos. E o principal ponto que o Biden puxa para ganhar apoio político em relação a isso é, olha, se a gente conseguir reduzir em 50% as nossas emissões de carbono, metano, até 2030, isso significa que a gente vai ter que necessariamente inovar muito, investir muito e, por consequência, criar muitos empregos. E aí eles falam muito de bons empregos, ou seja, empregos mais estáveis e com salários melhores, em que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. Então aqui tem uma coisa importante. A segunda delas é que fala-se abertamente de que é hora das indústrias americanas voltarem a criar empregos dentro dos Estados Unidos. Então, como utilizar energia, automóveis para voltar, e todos energias limpas, automóveis elétricos, para voltar a fazer com que os empregos nasçam de novo nos Estados Unidos. Esse é um ponto crucial. E o principal, pelo menos que eu acho muito interessante, é de que se fala de empregos sindicalizados. Eles têm um termo muito importante, que é o termo de justiça ambiental. Então se fala muito que essa transição da matriz econômica americana para uma matriz mais verde, mais limpa, tem que ser acompanhada pela redução das desigualdades, que hoje está de maneira muito alta nos Estados Unidos e crescendo a cada vez mais nas últimas 2 décadas. Então, como se reverte essa tendência, tornando os Estados Unidos uma nação mais igual e, ao mesmo tempo, deixando claro que aquelas populações, aquelas comunidades que estão mais vulneráveis aos acidentes climáticos, então você tem uma comunidade que está mais suscetível a participar de uma enchente e aí ter toda a sua, enfim, casas, mobílias, tudo destruído, essas serão as comunidades que devem receber recursos primeiro e não só. São dessas comunidades que os empregos devem surgir, é dali e a qualidade de vida dessas pessoas que deve melhorar com a ideia verde. E aí, de maneira geral, os Estados Unidos fala muito numa transição energética, sair do posicionamento deles de hoje de grande produtor de petróleo, autônomos dentro do petróleo ou de grande uso de carvão, para serem líderes em eólica, solar, também na fabricação de baterias, também na questão de eólica fora do território terrestre, indo para os mares também. Ou seja, como é que você melhora a transmissão de energia nas redes de energia. Também se fala muito do setor de transporte. Os Estados Unidos produz muito carro, então como que os Estados Unidos pode ser o líder dos carros de hidrogênio, dos carros elétricos movidos a baterias e toda a infraestrutura que acompanha isso, tanto nas cidades quanto também interligando as cidades. Um outro ponto que se puxa muito forte dentro da discussão americana é a questão de habitação. Como que se constrói habitações que são, de fato, mais permissivas ao clima, ou seja, que sejam mais de acordo com a questão do clima. Tanto no momento de construir, elas emitam menos carbono, mas também
no momento em que elas são necessárias para ficarem de pé com uma enchente ou com queimadas, elas também consigam sobreviver a esses eventos e essas tragédias climáticas. Esse é um panorama geral dos Estados Unidos e uma visão bastante focada na transição da economia, com essa visão de empregos e qualidade para os trabalhadores a partir de sindicatos, mesmo vindo dentro dos Estados Unidos, uma grande mudança americana. Muito se fala da questão da justiça ambiental e esse ponto do Estado ser o principal ator para que a transição de fato aconteça. Agora vamos olhar para um outro conceito, o conceito chinês de transição. A China hoje talvez seja o país com o maior desafio posto à sua frente. Isso porque as emissões da China correspondem a 20% das emissões globais e a China tem uma meta de neutralidade até 2060. Os Estados Unidos tinham até 50, China até 60. Mas isso significa que eles vão chegar no pico de emissões deles, ou seja, no momento que eles mais emitiram na história chinesa, até 2030, para passar os próximos 30 anos trabalhando em direção à neutralidade. Agora, por que isso é difícil? Porque isso vai significar reduzir em 85% as emissões chinesas até 2050. É muito complicado para um país que tem cerca de 50% da produção de aço, cimento, então assim, manufatura muito forte, 50% global, e que correspondem a praticamente 1/5 das emissões chinesas. Ou seja, você tem um desafio complexo também porque a base energética chinesa é muito próxima do carvão. Cerca de 60% da energia chinesa hoje vem do carvão. Então como é que você faz uma transformação num país que tem uma indústria tão pujante? Como que você faz essa guinada chinesa? E aí, o grande termo que vem já sendo cunhado há muitos anos, mas que ganha muita força com o Xi Jinping, é a ideia da civilização ecológica chinesa, que é uma visão chinesa de, olha, nós estamos construindo isso aqui na China, mas ela tem aspirações globais. Então, na visão dos chineses, ela tem uma visão, olha, aqui a gente está construindo algo que pode ser sim construído com outros países e que pode ir para além da fronteira chinesa. E ela tem algumas diferenças com o modelo que a gente acabou de ver dos Estados Unidos. Por exemplo, eles também levam em consideração a matriz econômica e aspectos sociais, aonde que existe mais impacto de enchentes, enfim, acidentes climáticos como um todo. Mas, ou quem são os perdedores, quem são os ganhadores desse processo e tudo que envolve aspectos sociais. Mas, por outro lado, eles fazem dois outros recortes muito claros, que é o recorte político e o recorte cultural. Você tem quatro bases diferentes da americana, que tem praticamente duas bases. E aí na questão política, os chineses falam muito de, primeiro, uma transformação na gestão do próprio Estado como um todo, com possíveis reformas até no judiciário, por exemplo, ou seja, mudando penas, mudando como que o judiciário funciona para garantir a proteção do meio ambiente. Mas também há uma certeza e uma característica que eles gostam de levantar muito, que é um coletivo chinês, e que essa cultura milenar chinesa também faz parte desse processo. Então, para que uma transição ecológica aconteça de fato, deve existir uma grande participação social dentro deste processo e as pessoas devem se sentir donas desse processo. Então, os chineses passam muito a ideia de construir a sua civilização ecológica, não só com o governo, mas com a ação de cada um e a relevância de que cada um olhando para a questão climática fará com que a China consiga, de fato,
lidar com esse desafio que é gigantesco. Então, a gente tem uma visão de interagir com a sociedade que é talvez maior do que a visão americana, que se fala de olhar para o seu padrão de consumo. Enquanto nos Estados Unidos fala muito, não, a transição energética emite tanto, não sei o que e tudo mais, na China é também essa conscientização da população e principalmente como que isso se torna ação da população. Eu acho diferente e interessante esse ponto de vista chinês. Na matéria de quanto os chineses imaginam colocar para essa transição ecológica deles e para a construção dessa civilização ecológica, os chineses falam em 15 trilhões de dólares até 2050. Ou seja, de novo, o Estado liderando em termos de investimento e dando o pontapé para uma série de efeitos cascata de como que isso vai transformar a economia lá na frente, tornando-a de baixo carbono. É muito interessante ver isso. Basicamente, os chineses têm 3 pilares de onde atuar quando o tópico é economia. A primeira é uma revitalização das cidades, como que as cidades se tornam cidades de baixo carbono, e eles têm até experimentos muito interessantes. Alguns dentro das próprias cidades, como transportes. Então, se você vai para uma cidade como Shenzhen, que é no sul da China, próximo a Hong Kong, você já tem toda a frota de ônibus e todos os táxis correndo à base de eletricidade. Mas eles também estão construindo cidades-floresta, que são cidades que do zero já são de baixo carbono e já tem outra concepção na sua construção. Vale muito ficar ligado para ver aonde que esses experimentos desembocam no final das contas. Provavelmente teremos algumas lições a aprender dessas tentativas chinesas. Um outro ponto é massivo investimento em desenvolvimento e tecnologia. Esse é um ponto que os próprios americanos já sabem, os chineses também já sabem, e está muito claro, só dá para enfrentar a transição climática se a gente melhorar a nossa tecnologia. Está nítido que não teremos uma tecnologia que servirá como bala de prata para resolver nossos problemas, mas ao mesmo tempo é do investimento nela que vai se nascer bons empregos e que vai se construindo num grande mosaico a transição ecológica no planeta como um todo. O último ponto é a vitalização rural. Como que se estanca o grande êxodo rural, que aconteceu na China, mas em vários outros países, como por exemplo no Brasil também, e faz com que as pessoas queiram ficar no campo, e um campo de baixo carbono, com alta tecnologia, que seja sustentável também. Principais pilares chineses e a civilização ecológica. Um último ponto que é bastante interessante é que os chineses de fato falam que, olha, a civilização ecológica só pode existir se houver uma colaboração sul-sul, do sul global, para os países africanos, latino-americanos e do sul da Ásia, como que vão criar construir a infraestrutura necessária para isso, e que essa colaboração de troca de informações, troca de tecnologias é essencial para que o Sul construa uma infraestrutura ao mesmo tempo que faz a sua transição para uma economia de baixo carbono. O último ponto hoje, e aqui mais rapidinho, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, vamos falar do Pacto Ecológico Europeu. A Europa, de uma maneira mais próxima dos Estados Unidos, vai falar também de bons empregos verdes, vai falar de uma transição para uma economia de baixo carbono, de maior inclusão social, mas não vai colocar aqueles 2 pilares da China de política e cultura, vai ficar mais nesse mesmo aspecto. Agora, a Europa está falando de 1 trilhão de euros até 2030, também vindos do Estado, com metade desse dinheiro vindo só do orçamento da União Europeia
e depois, obviamente, juntando também com os países membros da União Europeia. Montantes aqui absurdamente fora do comum e que se a gente fosse comentar deles há 3, 4 anos atrás, todo mundo acharia inacreditável que esse tipo de recurso estaria, ou pelo menos tem-se a intenção de ser mobilizados. 1 trilhão na Europa, 15 trilhões na China, 3,7 trilhões nos Estados Unidos era a primeira intenção, pelo menos, é muito dinheiro para ser colocado. A Europa fala muito numa transição que vai bater ali com transporte, agricultura, resiliência das cidades, a infraestrutura, como a gente já viu nos outros também. Mas a Europa traz dois pontos que acho interessante colocar aqui, que o primeiro é a inclusão digital. É um estudo muito interessante feito pela União Europeia que aponta que as novas tecnologias e a inclusão digital já permitiu com que a produção seja 20% menor de emissões de carbono dentro da Europa. Ou seja, eles entendem que avançando nessa área dá para ser até ainda mais relevante todo esse espaço, toda essa redução, né? Então, inclusão digital é um pilar novo dentro da Europa, ou que se fala de maneira mais retumbante comparado com os Estados Unidos e China. E um outro em que a Europa é muito boa, que é a ideia de economia circular. Então, como que a gente simplesmente não produz mais lixo? Esse é o essa é a última grande meta de uma economia circular, como que todos os recursos sempre voltam, funcionam com mais insumos para a produção da mesma indústria ou de outras, e como se evita a produção de lixo por si só. E aí a gente vai falar desde não produzir plástico, mas como de fato criar todas as cadeias dentro de uma economia que gerem empregos dentro desse processo, mas que por fim tem na eliminação do lixo. Então é isso, aqui a gente tem três grandes ações que estão sendo feitas no mundo. Tem muito a se discutir sobre isso. Qual o papel do Brasil dentro desse processo? Como é que os outros países reagem às principais economias do mundo gastando tanto dessa maneira, sendo que ninguém mais tem tanta bala na agulha para de fato responder a essa altura? Então, qual o papel dos outros países dentro dessa transição? Como que a gente pensa numa desigualdade do mundo, né? Todas elas falam de aspectos sociais entre os seus próprios países, mas como também é importante que a gente fale disso num nível global. Mas aqui ficam provocações para os próximos vídeos. A próxima aula é uma aula que a gente vai entender como que o Brasil está deixando de reagir a isso e muito pior, está indo na contramão do mundo e por enquanto deixando escapar pelos dedos uma das melhores oportunidades de desenvolvimento para o país. Esse é o tópico da próxima aula. Mas lembra, dúvidas, perguntas, comentários, coloca aqui embaixo. Vocês vão ter aqui na descrição uma série de textos específicos sobre esse tema, sobre esses três que a gente conversou, sobre os outros que a gente não conversou, e também as 5 perguntas de como que o mundo está reagindo às mudanças climáticas. Um abraço e a gente se vê na próxima aula, gente.